Hoje vamos olhar para o desempenho do Mac Mini M4, M4 Pro, Mac Studio M1 Max e Mac Mini M1 em edição de vídeo. Fiz 2 testes que te vão ajudar a decidir se é algum destes que precisas ou se não precisas de nenhum. Portanto, se estás na dúvida entre comprar o Mac Mini com o M4 Pro, M4 ou mesmo algum computador Mac já usado, como o Mac Studio M1 Max que eu tenho visto no mercado de usados a uns preços espetaculares, ou mesmo o Mac Mini M1, este vídeo é para ti. Ou se já tens um Mac e estás a pensar em fazer o upgrade para o M4 ou M4 Pro, este vídeo também é para ti. Vamos olhar então para o primeiro teste, que foi feito com um projeto de 106 GB, passado para cada um dos discos internos, cada um dos Macs. Foram vídeos provenientes de uma DJI Action 4, Insta360 X4, iPhone 16 Pro e Pixel 9 Pro. Temos aí uma timeline 4K de 14 minutos e 20 segundos. Este foi um dos projetos que eu já partilhei aqui contigo, da Angry Y600. É um tipo de vídeo que eu faço com frequência aqui e achei por bem partilhar estes números porque são reais. É o tipo de trabalho que eu desempenho. Se tu estiveres naquela de, ok, mas eu não quero benchmarks, eu quero coisas reais, então é isto que podes esperar. Essa timeline, que é 4K, ficou com 14 minutos e 20 segundos. Normalmente, neste tipo de projeto, o M1, que é normalmente onde estes vídeos são editados, com a ajuda do Daniel, que é o meu filho mais velho, aqui o M1 está configurado para criar proxies e ficheiros otimizados para poder ter um desempenho mais fluido na edição. Porque a verdade é que sentimos alguma dificuldade com o M1 quando os projetos são assim um bocadinho mais puxados e quando têm ficheiros provenientes de vários codecs e vários formatos. No entanto, para este teste, aquilo que eu fiz foi apagar os ficheiros que foram utilizados para otimização. Se olharmos aqui para o M4 e o M4 Pro, mesmo como o M1 Max, não precisamos de otimizar ficheiros nenhuns porque ele é super fluido. Na parte da edição não sentimos qualquer tipo de problema. Aqui o único que deixa saltar frames é o M1, porque a partir do momento em que tu removes os ficheiros otimizados, quer sejam proxies ou mesmo ficheiros otimizados em ProRes, então ele começa a saltar. Não é muito grave neste projeto, mas começa a saltar e na parte de edição, que na minha opinião é mais importante mesmo que os tempos de renderização que eu vou partilhar contigo, se tu tiveres uma timeline em que gagueja e que tu não consegues, tu acabas por distrair-te, o teu trabalho não flui e é uma coisa assim chata. Portanto, o M1 eu diria que para este tipo de projeto está mesmo no limite. Tu consegues fazer, utilizando principalmente ficheiros otimizados, mas está no limite. Olhando agora para os tempos de renderização, nesse gráfico que tu estás a ver e que está em segundos para ser mais fácil visualizar o gráfico, o M4 Pro faz em 5 minutos e 50 segundos, uma renderização para EEVC. O M4 faz em 6 minutos, portanto aqui uma diferença que não é significativa. O M1 leva 7 minutos e o M1 Max leva 3 minutos e 46. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E o M1 Max vai ser assim, qualquer teste que façamos de renderização, porque ele tem 2 encoders e decoders, enquanto que M4 e M4 Pro, M1, M1 Pro, M2, M2 Pro apenas tem um encoder-decoder. Outra coisa interessante é vermos a utilização dos recursos durante a edição e durante a renderização. Se olharmos aí para a renderização, o M4 Pro estava a utilizar cerca de 14% de CPU, 30% de GPU e 56% de RAM. O M4 estava a utilizar 18% de CPU, 24% de GPU e 72% de RAM. O M1 estava a utilizar 25%, 60%, 82%. O M1 Max estava a utilizar 26%, 19% e 51%. Para podermos ter um panorama mais simples, temos aqui este gráfico que mostra bem que o M1 Max está-se a aguentar muito bem, principalmente aqui na GPU, que ele não se teve de esforçar muito. Porquê? Porque não há muitos efeitos ali, há uma correção aqui, uma correção ali, mas nada de especial. O M1, pois, está no limite da utilização dele, quer seja na parte da edição, quer seja na parte da renderização. E é giro ver aqui também a utilização da RAM, por exemplo, os 24 GB de RAM do M4 Pro, os 16 GB do M4, os 8 GB do M1 e depois, finalmente, os 32 GB do M1 Max. Se bem que no M1 Max, num dos testes, eu tinha tudo aberto. Tinha Chrome, tinha Firefox, etc, etc. E quando me apercebi depois, fechei. Ele estava a cerca de 70, 70 e tal por cento e depois passou para os 50%, que é o que está aqui. Mas pronto, era uma utilização real, é aquilo que eu faço no dia-a-dia. Estou a renderizar vídeos, mas estou a fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ele impec. Segundo teste, depois já falamos aqui mais um bocadinho. Aquilo que eu fiz foi montar uma timeline com 4 clipes provenientes de DJI Action 4, Insta360 X4, iPhone 16 Pro e Pixel 9 Pro. Fiz uma redução de 50% na escala, fiz uma superposição dos 4 clipes em timeline 4K para tentarmos emular aqui um ficheiro
multicâmara com 4 ângulos diferentes. Para além disso, adicionei um efeito de cor Colorboard Artificial Light, um efeito Comic Look, um efeito de estabilização e corte em 5 partes no terceiro clipe para a aplicação de transições, que é uma das coisas que puxa bem pelas gráficas, um efeito de color grading e aquilo que eu senti na edição nas 3 máquinas, M4 Pro, M4, M1 Max, foi que não há stress nenhum. Podemos utilizar, apesar de tu conseguires ver bem aí nessas 3 máquinas, que os recursos já começam a puxar um bocado. Tu consegues ver ali os recursos da RAM, CPU, GPU, muito mais intensos do que no projeto real que eu fiz anteriormente e que partilhei contigo. O M1 já não se nota isso. O M1 nota-se que ele está mesmo a bater acima do limite. Aliás, neste projeto nota-se que ele passa muitas vezes dos 100%, e outra coisa que notas também muito bem é que quando passas nas transições, ele salta muito a frame. Ele começa a gaguejar e mesmo a timeline completa não é fluida. Nota-se ali que não consegues trabalhar. Se tu tiveres 2 horas ou 3 horas a editar um vídeo em que a tua experiência é assim, esquece. Aquela experiência, em vez de ser 2, 3 horas, vão ser 6 horas e é frustrante, não faz sentido. No entanto, se me perguntares, fazes algum projeto em que tu requeiras estes 4 ângulos assim? Não. Normalmente 2 ângulos, 3 ângulos, que o M1 custa-se mesmo a ver à rasca, só mesmo com proxies ou ficheiros otimizados. 4 ângulos assim desta forma, com estes efeitos todos, não. Os efeitos que eu costumo utilizar, se calhar estou a utilizar neste vídeo aqui, é uma das câmaras aqui deste lado, com Drop Shadow, com não sei o quê, que M4, M4 Pro e M1 Max é na boa, o M1, gagueja. A renderização deste segundo projeto, interessante, foi ver que o M4 Pro conseguiu em 31 segundos, o M4 em 42 segundos, o M1 levou 1 minuto e 37 segundos e o M1 Max levou 25 segundos. Portanto, continua o M1 Max a ser a fera dominante. E se olharmos aqui para os recursos que estavam a ser utilizados, o M4 Pro estava com 18% no CPU, 70% na GPU e 71% de RAM. O M4, aqui a nível de processador, 20%, 94% na GPU. Portanto, aqui já se nota que ele está a atingir ali um patamar perigoso, e depois, perigoso não é perigoso, mas é um patamar já a atingir quase o limite. Depois tens aqui 80% na RAM, nos 16 GB de RAM. O M1, 30% de CPU. A GPU a bater ali nos 96 e houve alturas em que vai aos 100. E ir aos 100 não é mau numa renderização. Quer dizer que o hardware está a ser utilizado ao máximo. E isso é fixe para acelerar o tempo de renderização. Na edição é um bocadinho mais perigoso e foi isso que a gente sentiu. A RAM aqui, os 8 GB, está quase no máximo. Portanto, se estivermos a renderizar um vídeo, esquece fazeres outra coisa qualquer, porque vai atrasar a renderização, ou então vai-te dar um glitch qualquer no Chrome, outra situação qualquer que não faz sentido. E se olharmos aqui para o M1 Max, então 32% no CPU, 90% na GPU e 73% na RAM. E aqui nota-se uma coisa gira, que é o M1 Max continua a ser superior em termos de gráficos ao M4 Pro. Não é muito, mas continua a ser. No entanto, ele aqui consegue, porventura, dos 2 encoders, puxar mais pela gráfica também e conseguir resultados melhores. Mas consegue-se ver aqui outra coisa também, é que os recursos a bater nos 90%, quer dizer que eu diria mais 1, 2 gerações, e vamos começar para este tipo de trabalho. Existem outros trabalhos, mas já estamos apenas a falar nisto. Daqui a 1, 2 gerações vamos começar a ver o M1 Max a se agachar perante máquinas que teoricamente têm processadores mais fracos, mas de gerações mais recentes. Em conclusão, com estes dados que estão aqui, com tudo aquilo que eu partilhei contigo, existe aqui uma coisa que é fácil de ler. O M1 está a ficar muito para trás. No entanto, se tu estás naquela de comprar um M1 para fazer edição de vídeo simples, mesmo 4K, sem stress nenhum, tu vais conseguir fazer, logo que não faças multicâmaras, ou se fizeres multicâmaras, vais ter que fazer essa multicâmara com ficheiros otimizados, que aquilo trata de tudo sozinho. Se já utilizaste macOS, sabes como é que é. Se nunca utilizaste, não tenhas medo, porque é muito simples. Por outro lado, se tu levas a edição de vídeo um bocadinho mais a sério, então eu diria assim, se tu não tens computador nenhum, eu diria que o M4, para este tipo de trabalho, é mais que suficiente e vai-te durar muito tempo. Por outro lado, se tu tiveres naquela, o M4 não, porque talvez o M4 Pro. Então eu diria que o M4 Pro, apesar de poder ter mais longevidade que o M1 Max, neste momento, possivelmente tu vais conseguir encontrar bons negócios com o M1 Max. Te vão dar mais RAM, te vão dar mais GPU, vão-te dar 2 encoders e decoders que, em termos de renderização, tu viste, e multiplica por 10 uma timeline de 10 minutos, por exemplo, este último teste que nós fizemos, e vão ter claras vantagens em relação ao M4
Pro. Mas aqui estamos a falar apenas de Final Cut Pro e edição de vídeo, porque se tu fores fazer mais alguma coisa sem ser edição de vídeo, que normalmente faz-se, e se essa coisa puxar pelo CPU, porque nos testes tu viste aqui qualquer uma das máquinas está tranquila, até o M1 está a bater nos 30%. Então eu diria que a escolha mais sensata poderá eventualmente ser o M4 Pro, porque a nível de CPU, como nós vamos ver em alguns testes que eu depois vou partilhar contigo, é claramente superior ao M1 Max. Espero que o vídeo tenha sido útil para tirar algumas dúvidas que tu possas ainda ter relativamente ao M4, M4 Pro ou qualquer uma das máquinas que nós falamos aqui. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up, alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.